Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso do TJSP. Então vamos lá. Hoje a gente separou aqui algumas questões que têm sido cobradas com maior incidência, mas mais que isso. A nova tendência de cobrança de processo civil para a modalidade de prova de tribunais. Na verdade, essa tendência ela tem sido aplicada em diversos outros concursos e a gente vai desvendar esse monstrinho, beleza? Então, antes de mais nada, eu quero que você que está acompanhando aí hoje, pega uma folhinha de papel, você vai traçar ali exatamente algumas estratégias para a gente começar a resolver. Então, vai lá, pega uma folha de papel para a gente começar não só a responder, mas também para criar mecanismos, criar gatilhos para resolver as questões. A forma de cobrança evoluiu, a forma de cobrança mudou e para isso nós temos que adaptar a nossa modalidade e a forma do estudo. Então a interpretação passa a ser o primeiro ponto. Nós vamos interpretar bem as questões, nós vamos ver o enunciado, nós vamos entender o que a questão está pedindo e aí o conhecimento vai ser derivado daquilo que a gente vai estudando ao longo da nossa caminhada, beleza? Então, sem maiores delongas, eu sei que você já pegou aí o seu caderno, então vem comigo e vamos começar o nosso estudo de hoje. Vamos lá, de olho na tela. Então, primeira questão, né? Então, uma questão recente, 2021. Considerando que o juiz tenha proferido pronunciamento judicial em audiência de conciliação, veja, qual é o momento processual? A audiência de conciliação. Decretando o divórcio da autora e do réu e somente 2 anos depois, outro pronunciamento, julgando procedente o pedido de partilha de bens. É correto afirmar que... Gurizada, o que acontece? Nós temos que separar aqui, primeiro, como eu disse, da nossa tela, né? Vamos pegar e vamos utilizar aqui o nosso caderno e vamos colocar. Vamos fazer uma linha processual. Professor, como que funciona essa linha processual? Esse método do momento para a gente trabalhar. Turma, o processo ele inicia por meio de uma provocação chamada de petição inicial. Isso vocês já sabem, óbvio. E ali o pressuposto nodal, nós vamos falar do artigo 319 do CPC, vai falar dos requisitos, logo em seguida a gente vai falar dos pedidos. Aqui, quando a gente está estudando, vamos lembrar um pouquinho de teoria da ação, você vai falar de legitimidade e interesse de agir, são as condições. Nós temos os elementos que nós vamos falar de partes, causa de pedir e o pedido. Então, isso aqui é o primeiro ponto inicial para a gente começar. Logo em seguida, eu vou ter essa fase aqui que o nosso enunciado falou, que é a audiência de conciliação, artigo 334. Volta para mim aqui rapidinho. Gurizada, essa temática aqui, ela tem sido uma evolução do próprio direito processual, em especial em razão dos direitos humanos, uma primazia do direito de família, na qual o divórcio tem sido concedido antes mesmo do fim do processo. Ué, professor, e existe isso? Tem como fazer essa cisão, essa separação? Gurizada, tem sim. Então nós temos a possibilidade de fazer o divórcio e depois os demais pedidos irão continuar. Ué, professor, como assim? Exato, dessa forma, esse bizu mesmo. Eu faço o divórcio se eventualmente tiver questionamento sobre a partilha, sobre alimentos, o juízo poderá decidir em outro momento. E a partir disso a gente vai começar a esclarecer essa nova tendência. Então, volta aqui para o nosso material, vamos ali na sua folha de papel. Então, nós temos aqui a audiência de conciliação, artigo 334, você vai entender a regra do 30, 20 e 10. Para quem não sabe o que eu estou falando, dê uma olhadinha, esse bizu é do momento, sobre prazo. E aqui nós vamos ter a fase de defesa, que vai ser a contestação, e nós vamos falar do artigo 335 e seguintes. Professor, parece uma letra rupestre aqui, um desenho rupestre, né? Esse negócio, realmente a letra é horrorosa, mas o conteúdo é do momento. Então nós temos o artigo 335, tal. E esse negócio aí do pedido? Vamos pegar aqui um exemplo. No nosso caso, a petição inicial, ela está trazendo aqui um pedido inicial de divórcio. E ela está trazendo um outro pedido, um P2, que vai ser o quê? A partilha dos bens. O nosso caso diz que, após a audiência de conciliação, nesse momento aqui, ó, antes do exercício da defesa, neste momento, teve uma decisão. Então, aqui eu tenho uma decisão, um pronunciamento judicial. Por que eu já trouxe essa ideia de decisão? Porque, turma, o artigo 1015, inciso 2º do CPC, vai falar, CPC, ele vai falar de decisões de mérito. E aí eu tenho que analisar isso cumulado com
o artigo 356, que diz sobre um elemento novo. Volta para mim. Chamado de decisão parcial antecipada de mérito. Professor, esclarece aí. Gurizada, é o seguinte. Entrei com a petição inicial, tem mais de um pedido. O juiz, nesse caso em especial, analisou que o divórcio era possível naquele momento porque não existe argumento jurídico capaz de obrigar uma pessoa a ficar com outra. É uma nova tendência, realmente, de interpretação sobre essas demandas. Então, nesse caso, ele entendeu que eu posso antecipar aqui aquele pedido 1, esse P1, sobre o divórcio, para eu separar aquele casal. Então, efetivamente, eu tenho o divórcio, os dois passam a ser considerados, então, divorciados. E a partir dali, a discussão fica estritamente sobre a questão da partilha. Então, eu tenho uma decisão parcial antecipada de mérito. Atenção, bizu do bizu. Decisão parcial antecipada de mérito, caberá recurso de agravo de instrumento. Por isso que eu coloquei o artigo 1015, inciso 2º. Professor, mas a questão fala de agravo, relaxa. O importante é que tu pegue essa manha. Pegou essa manha, fechou, tá top do momento, beleza? Então volta aqui de novo, vamos lá, vamos dar sequência, vamos continuar. Então o que acontece? Eu estou analisando aqui, eu estou verificando que nesse caso eu identifiquei uma decisão, um pronunciamento, né, que foi feito nesse momento. E essa decisão, esse pronunciamento, ele vai lá então, vai comportar esse recurso de agravo de instrumento. Professor, mas completa aí essa reta que agora eu fiquei com uma dúvida. Bem, nesse mesmo momento aqui da contestação, você tem que lembrar da hipótese de reconvenção, então artigo 343 do CPC. Depois disso, nós vamos ter uma fase de provas, chamada de especificação de provas, onde você vai pedir provas para o juízo. Depois, eu vou ter uma fase, se for necessário, de audiência de instrução e julgamento. Pode haver, lembra lá direito penal, as chamadas alegações finais? Pode, isso aqui, o juízo, verificando a complexidade da causa, ele pode conceder às partes a oportunidade de alegações finais. E ao fim eu tenho a chamada sentença, né? A sentença põe fim à fase de conhecimento. O recurso cabível da sentença será apelação, ok? E aqui, nesse caso, da decisão parcial antecipada de mérito, eu vou falar de agravo de instrumento, nosso famosíssimo AGI, beleza? Top, professor, bacana. Então vamos lá rapidão para a nossa questão, para ver se agora eu consigo resolver da forma mais fácil possível. Então vamos à alternativa A. O primeiro pronunciamento judicial é uma sentença. Opa! Não pode ser considerado uma sentença. Por quê, turma? Porque a sentença, gurizada, ela põe fim à fase de conhecimento. Nesse caso, eu tenho fim à fase de conhecimento? Quer dizer, eu encerrei aquele processo? Não, eu não encerrei aquele processo. Eu tenho uma decisão parcial antecipada de mérito. Então, necessariamente, eu estou falando de uma decisão. Fechou? Massa? Então já toma nota. Nesse caso eu vou falar de uma decisão. Então, por conta disso, obviamente, não vai caber apelação. Então, errada. Ambos pronunciamentos judiciais são sentença por ter conteúdo do artigo 487 do Processo Civil, devendo ambas ser objeto de apelação. Negativo. C. O primeiro pronunciamento judicial é uma decisão interlocutória, mas não é agravável por não constar no rol de decisões impugnáveis de imediato. Falso! Nós temos sim o artigo 1015. O primeiro pronunciamento judicial é uma decisão interlocutória, sendo, pois, agravável, e a segunda sendo uma sentença, assim, apelável. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Mas volta para cá, rapidão. Volta aqui. Professor, se eu não tivesse recorrido, apresentado o meu recurso de agravo de instrumento, eu poderia pegar os dois, tanto a matéria do divórcio quanto a matéria da partilha de bens, e utilizar na minha apelação? A resposta é não, turma. Se o recurso ali cabível é justamente o agravo de instrumento e tu não apresenta ele no momento devido, acontece o instituto da preclusão, ou então camarão que dorme, a onda leva, deu mole, vacilou, o direito não socorre aos que dormem. Então, por conta disso, se eventualmente tu não apresentou recurso cabível no prazo cabível, tu perdeu, comeu bola. Então, nessa oportunidade, não poderá discutir em apelação.
Professor, por que tu está sendo tão incisivo nisso? Porque é a tendência. Veja, se eu tenho uma ação que eu falo aqui de um dano material, um dano moral e um lucro cessante, o juiz entende que o dano material é incontroverso e faz uma decisão antecipada de mérito. Neste caso, essa decisão aqui, ela comporta agravo de instrumento, enquanto as duas outras serão objeto de apelação em razão da sentença. Eu não posso, depois em apelação, pegar e discutir isso que já foi decidido no passado, sob pena do Instituto da Preclusão, o famoso deu mole. Show? Massa, então vamos continuar aqui. Então, a resposta correta para nós vai ser a letra D, né? E aí, no segundo ponto, nós temos aqui, pronunciamento judicial é impugnável, em preliminar de apelação ou em contra-razões por conteúdo de mérito. Também questão errada. Volta para mim. Professor, eu tenho uma dúvida. Que diacho é preliminar de apelação? Lembra que eu falei que a ideia é que a gente aprenda, que a gente pegue o bizu? Então tá aí. Preliminar de apelação, turma, será utilizado, é cabível, quando houver uma decisão judicial ao longo do processo que não comporta agravo de instrumento. Olha, professor, e como é que eu faço isso aí? Dá uma olhada lá no artigo 1015. Tu vai dar uma olhada aqui, as decisões interlocutórias, você vai ver assim, ó, as tutelas provisórias, as questões de decisão de mérito, aí você vai ver sobre a questão de cláusula de compromisso arbitral, de intervenção de terceiro, sobre a questão da gratuidade de justiça. Então, basicamente, o rol está bem claro sobre as hipóteses que comportam ou não o agravo de instrumento. Então, viu? Putz, não cabe agravo de instrumento? Já sei, preliminar de apelação. Top, essa eu já não erro mais. Fechou? Então, vamos comigo, vamos dar sequência. E aí, então, gabarito letra D. Próximo, vamos lá. Poderá ser proferida a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Turma, o que é ser previamente ouvida? Essa ideia de ser previamente ouvida é para exercer o quê? A sua ampla defesa e contraditório. Volta para mim. Perdão. A ampla defesa e contraditório, turma, obviamente, é um pressuposto do devido processo legal, é natural isso. Quando você estiver estudando, por exemplo, processo penal, você vai lembrar que no inquérito são produzidas provas e aí depois o réu vai poder se defender pelo chamado de contraditório diferido ou chamado postergado, porque em um momento posterior ele vai poder apresentar a sua apresentação de defesa, obviamente, né? Agora, veja, será que eu tenho tantas hipóteses aqui no Código de Processo Civil que me permite fazer isso? Vou dar um bizu. Imagina, o professor está morrendo, precisa de uma liminar. Será que você vai ouvir a parte contrária para deferir essa liminar ou você defere a liminar e depois vai ouvir a outra parte? Turma, com relação à urgência, nesse caso, ela é patente. Então, via de regra, essas questões elas estão cobrando muito tutela. Lembra lá do artigo 300, em especial, essa nossa banca aqui está apaixonada por tutela, então está cobrando muito, tutela antecedente, tutela de evidência. Então pega lá do artigo 300 e seguintes, vai até o 311, 311 para ler duas vezes que a tutela de evidência não está caindo não, ela está despencando. Então bora aqui dar sequência, vem. Opa. Então vamos lá. Como regra, no direito processual civil, o que, professor? Quer dizer que eu vou pegar e decidir sem ouvir inicialmente. Tá certo isso, turma? Claro que não, né? A regra geral é justamente que eu tenha o exercício integral da ampla defesa e contraditório. No caso de concessão de tutela de evidência, olha o que eu falei para vocês aqui, ó, a banca é apaixonada por essa tutela. Você vai lá no artigo 311, você vai ver que tem 4 hipóteses, sendo que somente no inciso 2º e no inciso 3º é que vai competir a hipótese de liminar. Professor, liminar é justamente essa hipótese aí da urgência de pelo menos ouvir ali, de fazer, ouvir só a parte autora mesmo. É isso aí, é aquela ideia de inaudita altera pars, que vocês já ouviram lá no passado. Então, nesse caso, somente esses 2 incisos. B, no caso da concessão de tutela de evidência, quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto próprio de protelar, o propósito protelatório, né? O que seria isso aqui? Isso aqui é o que o inciso 1º fala. Então vamos aqui, volta aqui que eu sei que tutela normalmente sempre dá uma dúvida. Artigo 311, tutela de evidência. Olha o nome da parada, tutela de evidência. Você vai pensar o quê? Professor, isso aí é concedido quando? Quando tiver evidência de algo. Ah, brincadeira. Exatamente, turma. Pasmem.
Pasmem, excelências, é justamente isso. No inciso primeiro, você vai falar exatamente sobre essa hipótese onde uma das partes, ela está criando um tumulto, ela está resistindo ali justamente para evitar que se tenha devido cumprimento, ou então para evitar que aquele processo caminhe. Então ele está cometendo um abuso, ele está fazendo um ato meramente protelatório. Então o inciso primeiro, ele vai falar exatamente sobre essa ideia do abuso. Mas o artigo 311 não elenca o inciso primeiro como possibilidade de concessão de liminar. Somente no inciso segundo e o inciso terceiro que a gente vai trabalhar. Então vamos falar de contrato repersecutório, vamos falar da formalidade que está imbuída no processo para que eu possa afastar qualquer tipo de arguição quando eu estiver fundado em um entendimento. Então a tutela de evidência, ela merece essa cautela. Se você nunca deu uma lidinha na tutela de evidência, eu vou botar ela daqui a pouco. Mas ó, presta atenção que essa está caindo muito, tá bom? Bora aqui então, vamos continuar. No caso de concessão de tutela de evidência, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constituídos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então veja, qual é o bizu dessa questão? Deixa eu ver se eu coloquei aqui o artigo 311. Olha só, veja que neste caso, eu estou falando do inciso 1º e do inciso 4º. O que eu falei para vocês? Que esses dois aqui não competem o quê? Não competem a possibilidade de liminar. Até porque nem poderia, turma, porque se parar para pensar, essa ideia de o réu não opor prova capaz de gerar dúvida, eu vou ouvir in limine sem ouvir a outra parte, obviamente que eu traria ali um problema, né? Quer dizer, eu vou estar de fato sobrepondo o devido processo legal. Então, por conta disso, resposta correta não poderia ser essa daqui. Lembre-se, somente o inciso 2º e o inciso 3º. 311 é batata. D. No caso da concessão da tutela de evidência, desde que demonstrado o perigo do dano ou risco do resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente. Veja bem, olha só, quando eu estiver falando da tutela de evidência, turma, o que eu tenho aqui no próprio caput do artigo, independentemente da demonstração de perigo ou dano. Então, esse bizu ele é interessantíssimo. Por quê? Porque eu tenho a tutela antecipada, eu tenho a tutela cautelar e eu tenho essa de evidência. Essa de evidência, vamos colocar ela em evidência, ela é a diferentona. Então, aqui o artigo 311, ele vai trazer essa previsão distinta das demais. Esse requisito da urgência, do perigo da demora, da probabilidade do direito, ele vai estar inerente à antecipada e à cautelar, beleza? Então, vamos aqui para outra, vamos voltar para a nossa alternativa. E aí, então, o que sobra? A tutela provisória de urgência, que aí nós já vimos que ela tem duas naturezas. Ou eu vou estar falando de uma natureza cautelar, ou eu vou estar falando de uma natureza antecipada. Professor, isso aí sempre foi dúvida, sempre foi pauta, sempre tive dúvidas sobre. Então, vamos para cá, vamos pegar uma tela e vamos lá, tutela. Quando eu estiver falando de cautelar, eu quero que vocês pensem no seguinte: proteger algo. Beleza? Aí volta para mim. Proteger algo. Só que esse algo não é o objeto final da demanda. Como assim, professor? Eu quero proteger algo que está relacionado ao caso, mas não necessariamente é o objeto final da demanda. Como assim, professor? Vamos pensar, por exemplo, uma questão que eu estou discutindo sobre um inventário e aí tem umas pessoas dilapidando, depredando, zoando, gastando, arrepiando o patrimônio. Nesse caso, eu falo, excelência, eu preciso proteger isso aqui, porque senão, quando eu resolver esse processo, acabou, eu não vou poder conseguir nenhum tipo de liquidez. Então, veja, se eu estiver falando da cautelar, eu estou protegendo algo, mas eu não estou fazendo o quê? Eu não estou buscando antecipar aquela decisão final. Ou seja, essa vai ser a grande sacada. Na cautelar, eu protejo algo para garantir que no meu processo, no final, ele tenha um resultado útil. Enquanto na tutela antecipada eu falo, olha, o objeto final da minha ação é a liminar para o teu tratamento médico. Qual é o pedido, então? Eu quero o devido tratamento. A tutela antecipada, eu quero antecipar os efeitos do mérito. Ou seja, eu quero ser, naquele momento,
beneficiado por aquilo que eu estou almejando ao fim. Então eu quero ter o tratamento agora, porque senão eu morro. Porque se eu morrer, acabou, não tem mais o que fazer. Então eu quero antecipar aquilo que eu estou buscando ao fim do processo. Enquanto a cautelar, eu quero proteger alguma coisa que está atrelado ao meu pedido, beleza? Sacaram isso daí? Top, do momento. Agora vem para cá. Então, antecipado ou chamada de satisfativa, eu quero antecipar os objetos da demanda. Vamos colocar assim que aí fica bem resumidinho, tá bom? Só que aí, gurizada, a gente tem que traçar aqui um paralelo. O que o CPC trouxe pra gente é que agora eu tenho um marco e eu vou poder chamar de tutela antecedente. Antecedente. E eu vou poder fazer aqui uma tutela chamada de incidental. O que seria isso? Esse nosso marco aqui, ele vai determinar qual é a nossa natureza. Volta para mim. Show. A tutela antecedente, a questão vai trazer dessa forma para vocês. Vai falar assim: o autor apresenta inicial contendo exclusivamente os pedidos da sua tutela de urgência. Ou o autor se limitou à demonstração dos requisitos da tutela de urgência. A questão ela vai trazer de uma forma bem expressa para você saber se ela é antecedente ou não. Então é basicamente cobrado dessa forma. Trazendo isso daí, com certeza você vai pegar e mandar bem na sua prova se estiver falando de tutela. Eu vou verificar se ela é antecedente ou se ela é incidental. Fechou? Então é assim que vai ser cobrado. Por quê? Porque depois que ele vai lá e defere o juízo, aí ele intima a parte autora, intima e cita a parte contrária, e aí você vai falar sobre estabilização de tutela, coisa que a gente vai ver aqui ainda hoje. Beleza? Top? Então vamos para cá para os exercícios. Vem comigo. Então, a gente conseguiu responder aqui. A resposta correta vai ser a letra E. Show? Massa. Então, gabarito, letra E. Vamos lá. Ó, faça um teste aí, já vi que tem tutela. O juiz recebeu uma petição inicial com pedido de tutela provisória, instruída com prova documental suficiente dos fatos constituídos de direito do autor, a qual o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável. A tutela provisória a ser deferida é... Olha que interessante. Tem urgência? Não está falando nada do requisito de urgência aqui. Então, cautelar antecedente, eu quero proteger alguma coisa antes mesmo da formação integral do processo? Também não. Cautelar, proteger alguma coisa ao longo do processo ou na própria petição inicial? Também não. Eu quero antecipar os efeitos finais desse processo, quer dizer, eu tenho aqui o perigo, eu tenho aqui a probabilidade constituída. A questão também não vai falar nada disso. Então, qual que é a resposta correta, turma? Resposta correta, letra B, tutela de evidência. Professor, mas eu tô com dúvida. Volta lá para o artigo. Tá aqui, ó. Independentemente da demonstração de perigo ou resultado útil ao processo. Top, professor, do momento. Show. E aí, veja. Não opôs prova capaz de gerar dúvida. Então, a gente volta aqui. Olha lá que interessante. O inciso 4º vai falar exatamente que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida, fatos constituídos no direito do autor. O que a gente tem aqui então, turma? Que basicamente foi cobrado letra de lei. Então, gabarito, letra B. 4. Vamos lá, vamos verificar aqui essa hipótese diferentona. Recurso. No que pertine ao recurso de embargo de declaração, segundo o qual o regime estabelecido pelo diploma processual vigente, é correto afirmar. Volta para mim. Vamos lá. Embargos de declaração. Já bate um gatilho aqui. Embargo de declaração, artigo 1022. E aí, professor? Lembra? Embargo de declaração. Primeira regrinha que tem que vir na cabeça de vocês. Prazo. É exceção do prazo.
Normalmente falou recurso, a ideia geral é o quê? 15 dias, embargos. 5, efeito dos embargos de declaração, efeito interruptivo. Que diacho é isso, professor? Gurizada, efeito interruptivo tive lá uma sentença. Essa sentença trouxe ali uma omissão, ou seja, deixou de se manifestar sobre alguma coisa. Tu vai lá e opõe, o verbo é opor embargos de declaração, opôs os embargos de declaração. Você tinha duas hipóteses aqui, ou tu tinhas 15 dias para apelar, ou tu tinhas 5 dias para opor embargo de declaração. Então, se tu preferiu opor o embargo de declaração para sanar essa omissão, ele vai ser destinado ao próprio juiz, então veja, ao próprio julgador. Professor, se for no tribunal, vai ser para a própria turma. Se for para o juiz sentenciante, vai ser para o próprio juiz sentenciante. Ele vai decidir e aí o efeito interruptivo será... Depois que ele decidir, sabe aquele prazo? Nós não gastamos 5. Ao invés de eu pegar e ter só mais 10, eu vou voltar à integralidade do meu prazo. Ou seja, eu vou ter 15 dias para apresentar a minha apelação. Show? Hipótese de cabimento. Quando você tem ali omissão, obscuridade, contrariedade ou erro material. Beleza? Então essas são as quatro hipóteses de cabimento. Mas essa nossa banca já cobrou aqui uma forma interessante de falar sobre o pré-questionamento. O professor já ouviu falar disso. O que é isso? Os embargos de declaração, eles são muito utilizados quando a gente fala de acórdão, né? Então, quando você tem ali um tribunal, o tribunal vai lá e emite uma decisão colegiada chamada de acórdão. Se for uma decisão só do relator, nós vamos chamar de decisão monocrática. Se for do colegiado, nós vamos chamar de acórdão. Então, os embargadores foram lá, proferiram um acórdão. E aí, a parte recorreu apresentando, então, os embargos de declaração. Esses embargos de declaração, turma, eles podem trazer ali uma indagação sobre o pré-questionamento. O que é isso? É falar, excelências, olha só, me parece que tal artigo não foi respeitado. Ou então, houve uma omissão sobre tal ponto, não foi discutido sobre a existência de ofensa ou não a determinado artigo da lei. Isso serve, turma, por quê? Porque quando eu estiver falando de recurso especial e recurso extraordinário, que são dois recursos excepcionalíssimos, o STJ e o STF somente poderão apreciar aquilo que o tribunal se manifestou sobre. Ou seja, que ele teve a possibilidade de se manifestar sobre. Professor, mas eu opus os embargos de declaração e eles não se manifestaram. Aí vem a forma que a nossa banquinha aqui já cobrou. Que uma vez que foram opostos embargos de declaração, quando for subir o recurso especial, vai subir o nosso acórdão, os embargos, a decisão do acórdão, o juízo de admissibilidade sobre o nosso recurso, vai subir para então os tribunais superiores poderem analisar. Show? Fera? Então volta para cá, vamos ver se isso aqui vai ajudar a responder a nossa questão. Vamos lá. Compreende-se incluído no acórdão os elementos que embargantes... Compreende-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, basicamente, foi o que eu acabei de falar, né? Mas vamos ver os demais para entender por que eu tenho ali uma questão errada. Na hipótese dos embargos de declaração não alterarem a conclusão do julgamento, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos, deverá ser por ela ratificado, sob pena de não reconhecimento do recurso. Gurizada, volta para mim. Essa questão já caiu no exame da OAB também. Criatividade aqui foi baixa. Por quê? Porque basicamente a gente já tinha visto algo muito semelhante que isso aqui na prova da OAB. Mas é claro, uma hora, eventualmente, a gente vai acabar tendo ali coisas bem similares. Mas o bizu é identificar como não cair nesse pega. O que essa questão está fazendo? O que essa questão está falando? Eu vou desenhar literalmente para a gente pegar e ter esse acesso. Vem aqui para a tela branca. O que essa questão diz é que eu tenho um acórdão. E aí, uma vez que foi proferido esse acórdão, eu tenho aqui, normalmente, né, o prazo de 15 dias para apresentar a RESP, recurso especial, né, que vai para o STJ,
ou então apresentar o meu REST, né, o recurso extraordinário, que vai para o STF. Top, professor, do momento. O que a questão está falando é, o camarada opôs em 5 dias embargo de declaração. E o que a questão está me dizendo? Se esse camaradinha aqui, então vamos colocar camaradinha 1, camaradinha 2. Se o camaradinha 2 opôs os embargos durante esse prazo, eles são tempestivos, e se o camaradinha 1 interpôs o recurso durante o período de apreciação, ou seja, ainda não tinha sido decididos os embargos, o que a questão está falando é, olha, se a nova decisão, porque vai ter que ser apreciado, se essa nova decisão não mudar o teor dessa decisão anterior, essa galera aqui, o camaradinha 1, vai ter que ratificar. Porque se ele não ratificar, não vai ser conhecido. Turma, volta para mim. É para mim? Isso aqui está equivocado, gurizada. Por quê? Porque se os embargos de declaração não alterarem o teor do julgado, se não alterou esse acórdão anterior, não tem o porquê de ter a necessidade de ratificar ou retificar. Por quê? Porque, veja, se eu optei por apresentar o meu recurso especial antes mesmo do embargo de declaração da outra parte, basicamente que eu já trouxe os elementos jurídicos que vão atacar, aquele acórdão anterior. Então, se esse novo dispositivo, essa nova decisão sobre os embargos não alterarem nada, obviamente não tem nenhum porquê de eu querer mudar, até porque eu já apresentei, eu já gastei a minha cartinha ali, eu já apresentei o recurso cabível. Então não há necessidade de ratificar. Mas, professor, essa questão então ela tá aí por quê? Porque, gurizada, no código anterior, no código 73, tinha necessidade de você ratificar e E aí nem vou falar muito disso para vocês não confundirem. Então isso é do CPC anterior. Agora é 2015 para frente, tá top, beleza? Ficou muito mais tranquilo. Show? Então vamos continuar aqui, vem comigo. Então vamos lá. Após a oposição de embargo de declaração, o juiz, em regra, intimará o embargado para manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, sob pena de nulidade. Turma, veja bem, essa questão, a redação dela é bem questionável, porque assim, a ideia é que ela fica restrita só sobre essa informação dos embargos de declaração. O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar do chamado embargo infringente, que não existe. Terminar essa questãozinha aqui, ferinha, com vocês. Já falei um montão, né? Peraí, mas vamos lá. Então, quando eu estiver falando dos embargos de declaração, eu tenho que lembrar dessas circunstâncias dos embargos de declaração com efeito infringente, que é o quê? Modificativo do julgado. Então, o que acontece? Eu só vou intimar a parte contrária se os meus embargos tiverem efeito modificativo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a redação não ficou muito boa, né? Poderia gerar essa dúvida, mas como a letra A estava top, nesse caso a gente não teria problema. D. Uma vez publicada a sentença, o juiz não poderá alterá-la nem mesmo por embargo de declaração. Turma, ele pode sim. Inclusive, o próprio dispositivo acerca da sentença, professor, onde eu vou ver isso? 485 e seguintes, vai falar sobre a possibilidade do juiz se manifestar sobre sua própria decisão, que vai ser na hipótese de embargo de declaração. E a última, a oposição de embargo de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso principal nos processos que tramitam na justiça comum, mas no juizado especial ocorre a suspensão do prazo. Então, aqui não, a gente estaria trazendo a especificidade. Resposta correta, então, letra A. E aqui está os nossos artigos cabíveis, então, do 1022 para frente. Beleza? Volta para mim. Gurizada, falei um bocadão, né? Beleza, vou encerrar esse primeiro bloco aqui, então, e aí daqui a pouco a gente continua. Tamo junto. Olá, espero que você esteja gostando da nossa aula, da Maratona de 1000 Questões VUNESP, aula aqui gratuita no canal do YouTube, muito focada aí na VUNESP, porque só assim a gente não perde tempo com conteúdos aleatórios, né? A gente estuda e vê exatamente como é que a banca cobra, chega lá e vê que realmente funciona. É o melhor método de preparação, você se preparar focado na banca. Galera,
Antes de a gente voltar, porque a aula vai continuar, tá? Não sai daí que a aula vai continuar. Eu trouxe aqui, né, a Maratona de 1000 Questões TJ de São Paulo, tá? Como muitos alunos me pediram ali no WhatsApp, me pediram também no Instagram, eu trouxe uma novidade aqui, que é a Maratona TJ de São Paulo, 1000 Questões, num preço muito bacana. Não vai fazer nenhuma diferença aí no seu orçamento, porque olha o que a gente fez aqui no Estúdio Aulas. A gente trouxe a maratona de 299, que é o preço normal dela, por 10 vezes de R$ 9,99. Ou seja, você paga menos aí de R$100, dividido em 10 vezes, se você quiser, para você participar de todas as aulas, né? A gente está colocando algumas aulas gratuitas aqui no canal do YouTube, mas você pode participar de todas as aulas da maratona por 10 vezes de R$ 9,99, com todas as matérias que vão cair aí no nosso edital. O link está na descrição do vídeo para você ver as informações e também você garantir, porque é somente até sexta-feira, tá? Sexta-feira esse valor aumenta, tá? E olha que legal, gente. Se você adquire a nossa maratona, você ainda ganha como bônus dessa maratona, um simulado final, elaborado pelos professores. Você vai gostar bastante das aulas desses professores, que são muito bem focadas, bem trabalhadas. E ainda vamos ter aqui um simulado inédito, com questões inéditas elaboradas pelos professores. Você faz o simulado e depois vê os comentários do simulado. Muito bacana, você vai ter esse bônus também. Então, não perde tempo, eu vou deixar agora você voltar para a sua aula aí, tá? Exercita, faz suas anotações, mas não perde tempo, o link está na descrição do vídeo. Voltamos! Fala galera, professor Felipe Rossi na área, vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Então vamos lá. Na nossa última questão a gente estava falando sobre recurso e aí nós falamos bastante de embargo de declaração, momento processual, efeito infringente e aí nós conseguimos resolver a nossa questão. Então vamos sem maiores delongas, dar sequência, vamos continuar aí nossos estudos. Vem comigo. Sobre resposta do réu, de acordo com os contornos dados pelo Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Então, ó, vai falar de contestação, turma, resposta do réu, você vai lá no artigo 335 do CPC e eu vou analisar exatamente todas as questões ali que eu vou poder arguir. Então, eu vou poder falar sobre questões preliminares, questões de mérito, e eu tenho que lembrar do chamado princípio da eventualidade, que quer dizer o quê? Toda matéria de defesa deve ser apresentada no momento da defesa, sob pena de preclusão. Ou seja, se tu não apresentar no momento correto, você poderá ter o prejuízo de não poder apresentar em momento posterior. Então vamos analisar aqui exatamente qual é a nossa alternativa correta. Se o réu alegar na contestação não ser o responsável pelo prejuízo invocado, deverá o juiz extinguir liminarmente o processo com resolução do mérito em seu favor. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Gurizada, se eu estiver falando de arguição de ilegitimidade, não é que o juiz vai pegar e extinguir o processo sem resolução do mérito. Não. Aquele que alega a ilegitimidade deverá falar quem é a parte legítima. E outra coisa, artigo 10º do CPC, vedação da decisão surpresa, vai intimar o autor, então, para se manifestar acerca da legitimidade e depois ele vai decidir. Se eventualmente verificar sobre uma ilegitimidade, haverá a extinção do feito sem resolução do mérito, beleza? Então, letra A, descartado. Vamos continuar. B. É admitida a formação de litisconsórcio na reconvenção, seja ele ativo ou passivo, com a integração de terceiro na demanda. Aqui eu vou estar falando de reconvenção, artigo 343. Também questãozinha que foi cobrada recentemente na prova da OAB, que vai dizer o seguinte: eu posso inserir novas pessoas na reconvenção? Turma, pode, volta para mim aqui rapidão. Pode. Tu podes incluir pessoas na reconvenção, mas o que de acho é reconvenção? É um contra-ataque. Então veja, o autor vai lá, entra com uma ação contra você. Você fala assim, cara, não faz o menor sentido. Que absurdo, na verdade o caboquinho que estava errado. Então peraí. Na verdade, agora eu que vou fazer bagunça aqui. Então eu, que era requerido,
passo a ser também autor. Só que nesse caso a gente vai dar outra nomenclatura. Eu vou falar de reconvinte, réu reconvinte e autor reconvindo. Então olha só que interessante. Eu tenho a possibilidade de fazer um contra-ataque, esse é o Instituto da Reconvenção. A reconvenção, turma, ele tem a mesma estrutura de uma petição inicial. Então, normalmente você faz na própria peça de contestação, você abre um tópico da reconvenção e ela vai ter essa ideia de petição inicial, de poder acrescentar pessoas, de trazer ali uma discussão, porque ela vira propriamente essa natureza de contra-ataque em forma de inicial. As consequências disso são tão interessantes que se eventualmente o autor da ação principal desiste, a reconvenção continua. Se você apresenta só a reconvenção como forma de defesa, não vai incidir aquele efeito da revelia. Por quê? Porque basicamente você está contraditando aqueles fatos apresentados na inicial. Reconvenção recolhe guia, recolhe custas iniciais, beleza? Se tiver gratuidade de justiça, fica dispensado. Professor, cabe reconvenção no juizado especial? Não, caberá pedido contraposto. Show do momento? Então bora continuar. Vamos lá. C. Na hipótese de haver alegação de incompetência absoluta, a contestação deverá ser protocolada junto ao fórum que o réu entende competente. Como assim, gente? Você vai em outro fórum, outra vara para poder apresentar a sua defesa? Não faz sentido. Não existe isso aqui, beleza? Cabendo a este definir, não. Essa aqui é aquela questão dada, tá viajando. Por quê? Eu tô falando de peticionar numa vara distinta, num fórum distinto. Não. Não é o caso aqui, não. D. A desistência da ação ou mesmo a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito obsta a análise da reconvenção. Veja, o que eu acabei de falar, olha que interessante, eu acabei de falar que se você apresentou a reconvenção, ainda que o autor desista da ação, a reconvenção vai continuar, porque ela tem essa natureza de inicial. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a existência de incompetência relativa. Ok. A qual, por ser de ordem pública, pode inclusive ser conhecido de ofício pelo juiz. Gurizada, presta atenção, incompetência relativa não é matéria de ofício, somente incompetência absoluta, que seria matéria de ordem pública apta a ser conhecida de ofício. Volta para mim rapidão. Chega aqui. Professor, esse negócio de matéria de ordem pública, matéria de ordem pública é aquilo que excede o interesse das partes. Então, quando o juiz verifica uma coisa tão grave quanto uma incompetência absoluta, ou seja, que aquela demanda só pode ser julgada naquele lugar, obviamente que ele pode agir sem provocação, ele pode agir de ofício. Incompetência relativa precisa ser suscitada pelas partes. Se eventualmente não é suscitada, nós vamos falar do Instituto da prorrogação. Eu vou prorrogar, então, aquela competência inicialmente, que não era a competência originária, mas como não teria nenhum tipo de problema, ela é relativa, então segue o baile. Beleza? Show? Então vamos lá, vamos continuar. Então, resposta correta, letra B. Fiz aqui as minhas anotações, professor. Top do momento. 6. Adriano, ao desviar de um buraco no asfalto com seu veículo, colidiu com o carro de André, que estava estacionado na mesma rua. Então vamos separar esses alminhas cebosas aqui, ó. Adriano e André. Colidiu com o carro de André. André sofreu prejuízo. Inconformado, virado no cão, obviamente, André decidiu propor a ação de reparação de danos morais em face de Adriano, requerendo a quantia de 50 mil pila. Adriano foi devidamente citado, mas entendendo ser um absurdo o pedido, não apresentou contestação. Adrian, famoso Adriano, bem, você cometeu aqui uma hipótese perigosa, né, Adriano? Você foi lá e deu uma de doido. Turma, volta para mim. Vem aqui. O que aconteceu aqui? Quando você deixa de apresentar a contestação, essa defesa, você vai ser chamado de revel. A revelia, ela tem como ali Instituto Nodal falar o quê? Olha, se a pessoa deixa de apresentar a contestação, ela é revel. Então eu posso presumir verdadeiros aqueles fatos apresentados pelo autor. Gurizada, poder presumir verdadeiros não é uma regra absoluta. Ou seja, se eu estiver falando de direitos que não admitem, por exemplo, a disponibilidade, são direitos indisponíveis, eu não posso presumir verdadeiro. Tem situações que eu não posso aplicar a presunção de veracidade, porque existe uma incongruência de fato, falta prova. Você vai lá e fala que eu bati na sua Ferrari. Aí tu não junta o documento da Ferrari. O juiz olha e fala assim, rapaz, esse camarada nem tem aqui um documento da Ferrari, como é que ele está falando isso? Não, então eu vou intimar para ele apresentar.
Qual é o grande bizu da revelia? É que ela não é absoluta. O juiz pode sim se satisfazer se tiver ali devidamente comprovado, desde que seja possível aquele direito a permitir essa revelia. E se eventualmente ele não estiver satisfeito com o que foi juntado no inicial, ele pode seguir as demais fases do processo. Ué, pessoal, e o revel? O revel, se eventualmente o cara comeu bola, ele pode entrar no processo, mas, como consequência, ele vai pegar o processo na fase que tiver. Ou seja, ele vai pegar conforme o estado do processo. Se já tiver na fase de provas, então ele vai pegar na fase de provas. Se tiver em sentença, ele só vai poder recorrer. Beleza? Show? Então vamos lá, vamos voltar. Bem, A é revel e, por isso, o juiz deve julgar, o verbo, deve julgar procedente a ação e condená-la ao pagamento do valor requerido por André. Não é assim, turma. Não é porque foi revel que eu devo, né? Não é essa cogência, essa obrigatoriedade. O juiz tem o princípio do livre convencimento motivado. B. É revel, mas a revelia não vai produzir efeitos, o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados por André, uma vez que a ação trata sobre direitos indisponíveis. Uai, tá falando de dano, né? Tá falando aqui de patrimônio, não tem nada de direito indisponível. Quer ver um exemplo de direito indisponível interessante que não cabe esse tipo de revelia? Quando a gente vai lá e fala de ação que envolve concurso público, professor. Lembra? No caso que envolve concurso público, nem audiência de conciliação vai ter, porque naquela hipótese você não pode barganhar direitos do Estado. Beleza? Então, nesse caso aqui, nades com nades, beleza? Não se trata de direitos indisponíveis. C. É revel. E por isso, deve-se presumir a veracidade quanto aos danos narrados na petição. No entanto, a presunção de veracidade não alcança a definição do quantum indenizatório indicado pelo autor. Então, olha que interessante. Nesse caso, o que a questão está falando? Olha, a revelia pode atrair a presunção? Pode. Só que veja, ainda que atraia a presunção, eu não vou pegar e vou poder acatar integralmente simplesmente porque o autor quis colocar 50 mil aqui. Só que, turma, eu quero que vocês prestem atenção na inteligência dessa questão. A gente tem também que enaltecer quando a banca acerta. Ela colocou de forma acertada que era dano moral. Porque se fosse dano material, turma, dano material é passível de prova, de comprovação. Então, quando falou do dano moral, é de caráter subjetivo. E por isso que eu não fico vinculado. Então, o que a revelia fez? Vai presumir aqui que o fato aconteceu. Agora, sobre a valoração, o juiz não fica obrigado. Show? Então, a resposta correta, letra C. Não é revel, considerando se tratar de direitos indisponíveis. Não. Não é o caso. Foi revel, sim. Não é revel, foi revel sim. Uma vez que pode-se entender o absurdo do pedido, entende que as alegações de fato formuladas pelo autor são inverossímeis. Também não é o caso. Basicamente, está falando que em razão do valor, eu vou descaracterizar a veracidade do fato. Então, essa daqui, nades com nades. E aí, então, resposta correta vai ser a letra C. Se eu estiver falando de revelia, vamos lembrar aqui do artigo 344, 345 e a possibilidade dos seus effects, seus efeitos. Show? Bizuzinho top, estudar revelia e reconvenção. Tá caindo muito na nossa banca. Sétimo, conforme o rol taxativo. O que é taxativo, turma? Que está escrito na lei. No cumprimento de sentença, a Fazenda Pública poderá impugnar a execução, mas não poderá arguir. Caramba, professor, cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Eu nem sei quem é a Fazenda Pública. Volta aqui rapidão. Turma, tá com dúvida na Fazenda Pública? É só você lembrar, se você vai entrar com uma ação contra o Estado, município, onde vai ser processado? No Fórum da Fazenda Pública. Quem vai representar? Procuradoria, beleza? Show? Claro, lembra de regrinhas, tem regrinha de honorário, regrinha de honorário tá top, dá uma olhadinha na regrinha de honorário, que é um bom chute para essa prova. Então vale a pena. E Fazenda Pública e cumprimento de sentença tá despencando, então atenção. Bora aqui, vamos lá. Eu não posso arguir o quê? Nulidade de citação, ilegitimidade, inexigibilidade do título, penhora incorreta ou excesso na execução. Turma, excesso na execução é o mais patente de todos que você pode arguir. Então, essa daqui é um dos principais, beleza? Veja que a questão está falando de não poder arguir. Então, essa daqui tá, claro que pode sim. Então, aqui pode suscitar isso. Inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Tá questionando o próprio título. Então, nessa hipótese, nós vamos falar que também é possível. Vamos colocar assim, pode.
Ilegitimidade da parte, também letra da lei. E nulidade de citação, que é inclusive extremamente importante, é uma matéria até de ordem pública, também pode. E aí, então, o que falou? Sobre penhora incorreta ou avaliação errônea. A resposta correta vai ser a letra D. Agora, veja, isso daqui, turma, é letra de lei. Então, basicamente, o que a gente tem que mapear? Que essa banca tem gostado de cobrar coisas de cumprimento de sentença e questões que são inerentes à fazenda pública. Então, olha o rol taxativo. Qual foi a ideia que a questão aqui trouxe? Ela copiou basicamente a letra da lei. Então, aqui foi, ó, primeira alternativa, segunda alternativa, terceira e a última. Tá vendo? Então, veja, ó, você que talvez ali passou batido nisso aqui, nunca tinha prestado atenção, mira aí quais são as hipóteses. Incompetência absoluta ou relativa, excesso, inexigibilidade, ilegitimidade da parte, falta ou nulidade na citação, matéria de ordem pública, ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação, prescrição, desde que posterior ao trânsito em julgado. Tá falando alguma coisa de penhora incorreta, turma? Não. Então, por isso que a questão foi incisiva em falar rol taxativo. Fechou? Massa? Vamos lá, então. Essa era bem letra de lei, né? Um pouquinho mais complicada. De acordo com o CPC, o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Artigo 319 seguintes. Lembra os requisitos da petição inicial? Depois você vai falar de pedidos. Você vai pegar lá, requisitos da petição inicial. Quais são eles, professor? C, competência qualificadora das partes, qualificação das partes, perdão, e depois FDP. Que isso, professor? Que absurdo. É fato, direito, pedido. Então, você vai achar o fato, que é a causa de pedir, o direito e o pedido. E o pedido ele tem que ser certo e determinado, ressalvadas algumas hipóteses, quando eu preciso averiguar alguma coisa, como por exemplo a ação de exigir contas. E aí então eu tenho data, tem o valor da ação, data, assinatura e um abraço, beleza? Data, assinatura do advogado e foi. Show? Então, essa dali é a estruturinha de petição inicial. Professor, eu posso mudar a minha causa de pedir? Eu posso aditar a minha inicial? A resposta é sim, pode. E aí a gente tem algumas regrinhas para isso. Veja, se eu estiver falando do momento anterior à citação até a citação, eu posso pegar e mudar. Por quê? Porque a partir do momento que a outra parte já passa a interagir no feito, aí já muda um pouco. Eu preciso, obviamente, que a parte contrária tenha a sua anuência com aquilo. Então, a parte contrária tem que anuir se já tiver formado aquele processo integralmente. Se ele já tiver sido devidamente citado, se já tiver apresentado alguma coisa, eu tenho que, obviamente, dar a oportunidade dele exercer ampla defesa do contraditório. Então, por isso, o código separa. Até a citação, você pode mudar a causa de pedir ou pedido. Mas após, então, nesse caso, aí eu já tenho essa formação da relação processual e aí eu preciso da anuência da outra parte. Show? Beleza? Então, com isso em mente, vem comigo, vamos responder aqui. Então, ó, o dispositivo vai ser o 319, o 329, para vocês que estão aí já ferinhas, ávidos pelos artigos, e vamos analisar uma por uma. Eu posso mudar até o saneamento do processo com o consentimento do réu, assegurando o contraditório mediante a possibilidade de manifestação dentro do prazo de 15 dias. Vamos deixar isso aqui em stand-by, que eu fui lá no 329, eu já sei, professor. A qualquer tempo do processo, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante possibilidade de manifestação no prazo de 20 dias. Turma, volta pra cá, vem pra cá. Falou esses prazos esdrúxulos, você já ligou o sinalzinho amarelo. Por quê? Grande chance de estar errado. 7 dias, 8 dias, 20 dias, 40 dias. Presta atenção, enorme chance de estar errado. O que essa alternativa está falando? Que pode ser a qualquer momento. Turma, imagina o seguinte, depois da sentença, tem como mudar isso? Como é que depois da sentença eu vou mudar o fato? O juiz já apreciou, beleza? Então fique atento com relação a isso. Interpretação. Bora, volta. Até a citação do réu. Opa! Com o consentimento do réu. Ô, papai, peraí. Se eu estiver falando até a citação do réu, eu nem preciso do consentimento dele. E se eu estiver falando do direito de se manifestar de forma contrária, né, exercer o contraditório, eu vou falar de 15 dias e não 30 dias. D. A qualquer tempo no processo, lasqueira. Sem consentimento do réu, aí não, né? Aí não, sem consentimento não. Já formou aquela relação. Então, obviamente, também equivocado. Até o saneamento, sem consentimento, assegurado contraditório mediante possibilidade, prazo de 20 dias. Ó, top!
Massa, professor. Peguei aqui 20 dias, já vi nades com nades. Vi esse 30 aqui também, nada a ver. Estou falando de prazo quase em dobro. Então, também nada a ver. E aqui no caso, sem consentimento a qualquer tempo, nades com nades, resposta correta, letra A. Show? Então, o artigo referência vai ser o artigo 329. Nona, sobre a incompetência absoluta ou relativa, assinale a alternativa correta. Vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Gurizada, incompetência relativa, ou seja, se eu não falar, aquele juízo, ele vai poder julgar. Deixa eu dar um exemplo aí. Pensa o seguinte, nós temos um contrato. Esse contrato prevê um foro de eleição. Só que a parte autora entrou no domicílio do réu, no meu domicílio. E aí, enfim, o nosso contrato tinha posto outro lugar para resolver aquela demanda. O autor entrou com a ação, eu pensei, bem, estou aqui na minha área, estou de boa na lagoa, não sou eu que vou criar problema. E aí eu vou lá e não apresento uma preliminar na minha defesa, porque lembra do princípio da eventualidade? Toda matéria de defesa deverá ser apresentada no momento da defesa, sob pena de preclusão. O famoso comeu bola, camarãozinho dormiu, onda levou. Então, neste caso, lembre-se, se eu estiver falando dessa hipótese de incompetência relativa, deve ser suscitado no momento da manifestação de defesa, sob pena de preclusão. Agora, a competência absoluta é matéria de ordem pública. O juiz poderá verificar isso de ofício. Beleza? Show? Professor, top. Se eventualmente eu não suscitei, como é que chama isso daí juridicamente falando? É o Instituto do Soneca? Deu mole? Não. Nós vamos falar de que aquela competência ela vai se prorrogar. Professor, mas se eu fui lá e falei, ó, a competência aqui ela é relativa, top. Veja, naturalmente, nós vamos colocar a regra geral que a competência para julgar vai ser o domicílio do réu. Se eu estiver falando de algumas circunstâncias especiais, eu tenho que analisar se aquilo ali é competência relativa ou absoluta. Então, se eventualmente as partes convencionaram um local distinto, nós vamos falar de derrogação, ou seja, nós convencionamos um local diverso daquele em razão da manifestação de vontade. Turma, bizu top, excelente, eu cobro nas minhas provinhas. O que eu coloco? Eu coloco a exceção da exceção da exceção. A incompetência relativa, via de regra, ela não vai ser matéria de ordem pública. E professor, por que você está falando de via de regra? Que diacho é isso? Porque existe uma exceção da qual o juiz vai pegar e vai poder agir de ofício. Que é o quê? Quando essa escolha do foro eletivo trouxer uma onerosidade excessiva às partes, o juiz poderá agir de ofício. Beleza? Então, isso é uma exceção, de exceção, de exceção, de exceção, que já foi cobrado em diversos concursos. Então, fica atento a esse detalhe, tá bom? Somente nessa hipótese, quando estiver falando de competência relativa, tem sido cobrado bastante, e essa banca já cobrou isso. Então, fica atento a esse detalhe, fechou? Então, vem comigo. Vamos lá. Deverão ser alegados como questão de mérito, ou seja, como objeto da ação? Turma, obviamente não vai ser uma questão de mérito, vai ser uma questão preliminar, prévia, né? Porque eu vou falar de uma questão procedimental, antes de adentrar se tem razão ou não. Lembra, mérito é tem razão ou não. A razão ou não sobre o objeto da ação, né? B. Absoluta pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, matéria de ordem pública. Então, a nossa alternativa, letra B, falou absoluta, então somente aquele juízo pode julgar o caso. A absoluta não pode ser declarada de ofício? Não, gente. A absoluta exatamente é porque excede o interesse das partes. Prorrogar-se-á a relativa se o réu alegar em preliminar, não, se o réu não alegar em preliminar, aí sim ela vai se prorrogar. Se ele alegar, nesse caso não vai se prorrogar. Relativa não pode ser alegada pelo MP nas causas em que ele atuar, também errada. Justamente o Ministério Público também tem legitimidade para suscitar tal incompetência, beleza? Show! Aí, de repente, cai aqui pra gente uma questãozinha bonitinha dessa. Coisa linda de Jesus. Que você bateu o olho ali e falou assim, rapaz, ela tá tão pequenininha que eu achei fera. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o recurso possui, em regra, efeito suspensivo, independentemente do pedido da parte. Olha que massa, gurizada. Desses recursos aqui, qual recurso vai ter esse efeito suspensivo de pronto, sem que a parte venha questionar? Nesse caso, turma, o único recurso que vai ser dotado de efeito suspensivo, sem que a parte
busque aquilo ali, é o recurso de apelação. Ele tem isso daqui na sua natureza. Então veja, aqui eu vou ter o efeito interruptivo, aqui eu vou ter um efeito devolutivo mitigado, aqui eu vou ter o efeito regressivo, que é de poder voltar atrás, chamado de efeito regressivo. Então, basicamente, o recurso de apelação, ele é o mais simples. Agora, vamos complicar. Pessoal, mas ele não complicou, volta para mim aqui. Vamos complicar. Turma, se eu estiver falando de embargos à execução, matéria que essa banca também gosta, nesse caso, os recursos aqui, eles não têm a natureza de serem dotados de efeito suspensivo. E quando eu estiver falando, então, por exemplo, de outras circunstâncias, por exemplo, como alimentos, e você foi lá e interpôs o recurso de apelação, ele também não tem efeito suspensivo de pronto. Pode ser concedido, mas ele não tem efeito suspensivo de pronto. Afasta essa regra geral. Tem mais? Tem. A decisão que confirma a liminar de urgência, aquela tutela de urgência, a tutela provisória, ela também não é dotada de efeito suspensivo. Então, regra geral, apelação, efeito suspensivo. E os demais? Podem ter. Falei nessas excepcionalidades, você já bateu o olho e vai falar, ah, rapaz, ó, não vou cair nesse peguinha. Top? Show? Então vem comigo, bora lá. Então, recursozinho de apelação, questãozinha do momento, tava aí, ó, fácil, mamão com açúcar para vocês. 11. Vamos lá. As hipóteses de direito material para que se configure a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no ordenamento jurídico material. Mas é o Código de Processo... O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, basicamente, a questão está falando o seguinte, ó, tá lá no artigo 50 do Código Civil. É isso que a questão está te falando. Tá lá. Então, e vai ser regularizado, obviamente, pelo Código de Processo Civil 2015, que versa sobre o procedimento para que seja o mesmo instaurado. Misericredo dessa redação aqui. Vamos lá. O que está falando, turma? Está falando que eu entrei com uma petição inicial contra uma PJ. E aí eu fui lá e verifiquei o artigo 50 do Código Civil para verificar se preenche os requisitos para fazer essa desconsideração. Essa desconsideração, turma, essa desconsideração da PJ, da personalidade jurídica, ela tem uma regrinha. Ela vai funcionar aqui em duas linhas, tá bom? Vamos pensar, ó. Se no primeiro momento, logo no início, você na petição inicial pede essa desconsideração da PJ, o julgador vai analisar nesse momento e aí ele vai fazer a composição da relação civil. Agora, você foi lá e apresentou a sua petição inicial. E aí teve sentença e tal. E aí na fase de cumprimento de sentença, você pede aqui, ó, a desconsideração da PJ. Nesse caso, turma, o que acontece? Vai nasce uma reta processual, que nós vamos chamar isso daqui de incidente. O que é esse incidente? Esse incidente vai chamar aqueles sócios, ou chamar a empresa, né, que pode ser inversa também, para pegar e se defender sobre essa desconsideração. Decidiu aqui, pau, beleza. Aí então, agora eu passo a inserir aquelas pessoas físicas. Nossa, professor, pelo amor de Deus, que isso, ó, um triângulo aí. Vamos fazer. Não, brincadeira, gente. Vou até apagar aqui para não gerar nenhum trauma, para não lembrar nenhum trauma aí do ensino médio. Vamos colocar assim, ó. Então, uma vez que houve aqui a decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica, eu passo a integrar aquela ação principal e aí ela tramita naturalmente, mas agora para buscar o patrimônio do sócio ou da própria empresa. Fechou? Top? Beleza? Então vamos aqui ver as nossas alternativas. É vedado formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica em petição inicial de ação de conhecimento? Acabei de falar para vocês que não, que você pode fazer sim. Você pode fazer na peça inicial, beleza? Então, vedado. Só não vai gerar um incidente, viu? Se for na petição inicial, não gera incidente. O incidente será instaurado a pedido da parte interessada, tratando-se, portanto, de legitimidade ativa exclusiva. Vem para mim. Turma, essa questão aqui ela gerou muita polêmica. Por quê? Porque a parte ou o Ministério Público pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Então fala dessa ideia de legitimidade ativa, exclusiva.
tem gerado dúvida e gerou dúvida nessa questão justamente porque o que aconteceu? Aí o aluno foi lá e, pô, é isso aqui e tal, fechou, e não leu as demais. Então lê os demais, fechou? Top? Então bora continuar aqui para você ver as demais alternativas. É vedada a realização de instrução probatória durante a tramitação do incidente? Não. É permitido sim a instrução probatória do incidente, porque as partes que vão estar ali dispostas para essa desconsideração poderão sim se defender. Se a decisão que resolve o incidente for proferida por relator, cabe agravo interno. Gurizada, volta para mim aqui rapidão. Olha só, que questãozinha nojenta. Por quê? Porque ela vai sugar de ti não só saber da desconsideração da personalidade jurídica, ela vai te cobrar também sobre recurso. Então vou dar uma regrinha aqui rápida, uma regrinha geral que não é absoluta, lembra? Nada vai ser absoluto. Seguinte, se eu estiver falando de decisão monocrática de relator, ou seja, estou falando de um colegiado, foi lá para o colegiado, o relator decidiu de forma monocrática, já sabe que provavelmente ou essa questão vai trabalhar com algum tipo de agravo, e normalmente esse agravo vai ser agravo de instrumento? Não, agravo interno. Beleza? Lembra, agravo de instrumento, artigo 1015, o rol ali taxativo, o STJ fala que é mitigado. Mas enfim, normalmente não está caindo tanto em prova, salvo se colocar ali sobre o entendimento do STJ, mas em outro momento a gente fala disso. Normalmente quando for falar de agravo interno, ele vai deixar bem claro assim, ó, decisão do relator, decisão monocrática. E aí vai ser, então, a grande chance de você apresentar um agravo interno. Professor, não lembro de prazo. Você tem 15 e 5, a maioria é 15. Você vai chutar qual? 5? Não, você vai chutar o quê? 15, vai estar lá top do momento, vai vir um certão, assim, ó, pontão a mais para vocês. Show? Então vem comigo aqui, vamos continuar. Então, ó, por se tratar de manifesto incidente cognitivo, o incidente será resolvido por sentença impugnável por apelação. Não, turma, não. Quando eu estiver falando de decisão do incidente, eu vou falar de uma decisão que tem essa natureza incidental, ou seja, paralelo, vai ser paralelo ao processo. Quando que cabe a apelação? Somente quando eu estiver falando de sentença. Sentença põe fim à fase de conhecimento, então não caia nesse erro. Resposta correta, letra D, questãozinha capiciosa, né? Então aqui coloquei o artigo 133, né, sobre a desconsideração da personalidade jurídica, lembrando que essa ideia vai falar que no 136 aqui é por uma decisão interlocutória, vai falar a pedido da parte ou do Ministério Público, beleza? E a ideia do, se a decisão for proferida pelo relator, caberá agravo interno. Então, o próprio dispositivo vai trazer aqui pra gente com essa maior clareza, mas obviamente acabou atraindo também essa possibilidade de outras discussões, né? Vamos lá. A tutela provisória que pode sofrer o fenômeno da estabilização é a... Vem pra mim. Essa aqui é massa. Por quê? Porque, gente, só cabe uma. Essa questão aqui foi muito dada. Essa aqui veio de brinde. Essa aqui é o bônus. Ninguém pode errar essa aqui. Por quê, gente? A estabilização da tutela, o que de acha é isso, professor? Lembra? Eu fiz uma reta no início da aula. Eu coloquei assim um paralelo e coloquei assim, olha... Depois que o processo está formado integralmente, a partir do momento que eu entrar com a minha petição completa, dando moral, com prova, vai ser incidental. Então, dali para frente, incidental. Mas a questão pode falar sobre o autor se limitar aos requisitos da liminar. Quando o autor se limita aos requisitos da liminar, ele vai falar que ela é antecedente. E aí, qual é essa ideia de estabilização da tutela? Digamos que tu entrou com uma ação buscando ali o reestabelecimento do plano de saúde. Então você pediu uma liminar para o reestabelecimento, porque ele foi cancelado sem justo motivo, estava devidamente pago, você foi lá, apresentou o comprovante, pediu a urgência para que você tivesse os efeitos da tutela antecipados de forma antecedente, porque você precisava fazer uma cirurgia. Falou muito rápido. Em suma, você precisava daquilo, senão ia morrer, você nem pensou em dano moral, não pensou em nada, você só queria que te voltasse a ter ali o plano de saúde, beleza? Show! Uma vez que você faz isso, turma, que você se limita somente aos requisitos da tutela, nós vamos falar de tutela antecedente, beleza? E aí vamos lembrar, cautelar para proteger alguma coisa, antecipada quando eu quero antecipar o final da minha demanda. Se eu estou falando nesse caso de buscar ali restabelecer o plano de saúde, o que eu estou buscando? Não é basicamente antecipar o objeto final da minha ação? É, professor.
e você só se limitou a apresentar aquele pedido ali. Então você não trouxe mais nada, nenhum outro pedido senão aquela liminar. Se a parte contrária foi citada, intimada daquela decisão e não apresenta o recurso cabível, que é o agravo do instrumento, basicamente é como se ele tivesse dado o aceite, ele ficou de boinha na lagoa. Se ele fica de boa na lagoa, turma, o que o CPC fala? Ele fala o seguinte, olha, agora cabe na antecipação de tutela em caráter antecedente a chamada estabilização da tutela. Eu vou encerrar isso aqui, se a parte deu por satisfeita, tá top do momento, se a parte contrária também ficou de boa, então isso aqui tá estável. Normalmente, uma coisa difícil, isso daí gera coisa julgada, quer dizer, vai ter falar quem tem razão ou quem não tem, e aí o código vai dizer que não vai gerar coisa julgada material, ou seja, não foi como se tivesse encerrado ali, decidindo o mérito propriamente dito. Então você tem um prazo de 2 anos de poder ali rediscutir aquilo ali, mas, no nosso caso aqui vai falar somente, estritamente, de qual tutela permite a estabilização. Então a resposta será somente a tutela antecipada antecedente. Ou seja, tutela de urgência antecipada antecedente. Beleza? Show? Então vem comigo aqui. Bati o olho, vi? Tutela de evidência? Não pode, porque tutela de evidência só cabe de forma incidental. Só incidental. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente é essa aqui, a ferinha do baile. Tutela cautelar? Não cabe. Tutela cautelar? Também não cabe. Tutela antecipada requerida em caráter incidental? Não, turma. Por quê? Incidental é ao longo do processo. Só vai estabilizar se for somente em caráter antecedente. Show? Então, essa matéria aqui, como eu disse, está sendo a queridinha da galera que está cobrando processo civil. Então, tá aqui, artigo 304, vai falar sobre a tutela e vai falar sobre a ideia da estabilidade. Resposta letra D. Vamos mais uma aqui para a gente encerrar o bloco. O agravo interno não tem cabimento contra a decisão que... Turma, vem para mim. Vem para mim. Essa questão, ela gerou outra polêmica. Porque neste caso você precisa parar tudo. Você que está aí, ó, um pouco distraído, está ouvindo na velocidade 2. Tu precisas necessariamente ler isso aqui com calma, tá bom? Eu já vou botar o gabarito e vou explicar exatamente o porquê dessa treta, dessa questão e como a gente pode ser levado ao fast thinking, que é um problema da gente pensar que, da arca de quê? De Moisés? Não, de Noé. Lembra daquelas piadinhas quando a gente fala, quem foi que juntou lá, tal, naquela arca de Moisés? Como é que foi o casal? Como é que era aquele negócio dos animais? Aí a pessoa é induzida a falar uma coisa quando na verdade é outra. Então fica atento a isso, tá bom? Esse chamado fast thinking nos leva ao erro. Mas vem aqui, ó, vamos conferir aqui, ó. Então, ó, já vou deixar aqui de pronto, a resposta vai ser a letra A, mas eu vou começar de baixo para cima para vocês entenderem. Ó, não cabe agravo interno contra a decisão que resolver incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se eu estiver falando de decisão do relator, sim, cabe agravo interno, beleza? Então lembra que cabe agravo interno. Vamos lá, decisão do relator. Tá vendo? Essa redação aqui não foi muito boa, mas enfim. Aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Letra da lei. Então aqui nós vamos estar falando de aplicação de entendimentos vinculantes, repercussão geral e repetitivos. Então aqui outra hipótese também que a lei vai determinar. Sobrestar recurso que verse sobre controvérsia de caráter repetitivo. Novamente, ainda não decidida pelo STF ou STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Também letra da lei. B. Negar seguimento a recurso extraordinário ou recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo. Vou colocar um asterisco nisso daqui porque eu vou chamar para mim para explicar. Turma, vem para cá. Essa questão, ela é tão complexa que ela vai trazer várias redações da letra da lei e ainda vai trazer essa hipótese na alternativa B, que vamos traduzir ela, quer dizer o seguinte: o recurso especial e o recurso extraordinário, eles vão ser dispostos a um juízo de dupla admissibilidade. O que é isso, professor? Quando você vai recorrer daquele acórdão que você quer levar para o STJ ou STF, você vai apresentar o recurso especial ou extraordinário destinado ao presidente daquele tribunal que
teve ali a apreciação que fez aquele acordo. Então vai lá, tal presidente ou vice-presidente. Top, do momento. Esse presidente ou vice-presidente, ele vai analisar e vai fazer um juízo de admissibilidade. O próprio código vai trazer para a gente o seguinte: agravo em recurso especial ou extraordinário, que normalmente é o recurso que nós vamos utilizar para destrancar, que é um recurso que eu vou fazer quando o presidente ou vice-presidente não admite. Via de regra, o melhor chute é agravo em RESP ou RE, que é o recurso para destrancar, para ele ser remetido para o Tribunal Superior competente. Só que a letra B já caiu também na OAB e é exceção da exceção da exceção. Nestes casos em especial, nós temos aqui o cabimento de agravo interno quando eu estiver falando desse entendimento de recurso repetitivo. Então está em consonância. Então quando eu fui lá e recorri, basicamente eu estou ofendendo aquele julgamento em recurso repetitivo, se é de recurso repetitivo, que consolidou o entendimento. Então neste caso caberá agravo interno. Isso aqui é o bizu do bizu e essa banca ela gosta do agravo interno. Se não me falha a memória, já é a terceira ou quarta vez que a gente fala desse diacho de recurso, beleza? Show? Top? Vamos voltar aqui. Aí vem. Deixar de conhecer recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Turma, essa questão gerou um peteco por quê? Porque, veja bem, neste caso é o presidente que está entendendo que não tem repercussão geral. Não foi o STF ou o STJ que falou que ali não tinha repercussão. Então, basicamente, é o próprio presidente do tribunal que está falando, o presidente ou vice-presidente, que está falando que não tem repercussão penal. Então, ele deixa de conhecer porque ele entende que não tem. Então, quando nós formos ler a letra da lei, nós vamos ver também um inciso primeiro que vai falar que se o STJ já tiver afastado o reconhecimento da repercussão, perdão, o STF já tiver afastado o reconhecimento da repercussão geral. Então, aqui no caso, é o próprio presidente do tribunal, é o próprio presidente do tribunal. Então, ele que está falando que não está presente. Então, qual é o recurso cabível aqui? O recurso aqui vai ser o agravo para destrancar o recurso extraordinário. Essa questão eu reputo nível hard. Essa daqui, com certeza, ela é nível hard. E aí eu coloquei a casca de banana, que é justamente esse ponto. Veja, o inciso primeiro fala, ó, negar seguimento a recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão. Então, volta. Deixar de conhecer recurso extraordinário quando a questão constitucional nele não tiver repercussão. Então, quem é que decidiu se tem ou não a repercussão? O próprio tribunal. Então, por conta disso, a alternativa correta foi a letra A. Questão nível hard. Beleza? Então, veja bem que isso daqui, de fato, era uma alternativa que provavelmente ia pegar muito candidato, porque essa é a casca de banana das nossas questões aqui. Turma, então eu vou encerrar esse bloco, beleza? Já fez uma bateria grande de informação, muita aula, muitas questões, e a gente fica por aqui então com esses momentos de resolução de questão, beleza? Então até uma próxima oportunidade, tamo junto!